Salve nação, vamos para as principais notícias do Flamengo que venceu o Cuiabá de virada 2-1, a garotada deu um show e a mídia aí se rendendo ao time de Felipe Luiz. Mas antes, se inscreva no canal, dê seu like, ative o sino da notificação, vou estar deixando os créditos dos vídeos, o link está na descrição e bora lá! O Flamengo conseguiu vitória jogando fora de casa contra o Cuiabá, eu ainda vi rubro-negro fazendo conta. Sabe ali no simulador? Botafogo perde, Palmeiras perde, Fortaleza perde. Título? O simulador aceita qualquer resultado, por que não? Tudo bem. Não é? Ainda é de graça sonhar, não é, Roberta? É de graça, Mari. Tudo bem? Boa tarde para você, Bruno, amigos desse Sport Center. A chance de título do Flamengo a gente pode trazer aqui, né? É remota. Mas o Flamengo tá ali, tá olhando para cima falando, olha, eu tô aqui, qualquer coisa, né? É só chamar. Está em quarto lugar na tabela de classificação com 62 pontos, mesmo com o título ali da Copa do Brasil, não desistiu do Campeonato Brasileiro. Prova disso foi ontem também essa partida contra o Cuiabá, muita competitividade. O Flamengo dominou a partida, principalmente no primeiro tempo, empilhou finalizações, mas não conseguiu balançar as redes. Aí na segunda etapa viu o Cuiabá abrir o placar, mas reagiu com os garotos da base. Guilherme e Matheus Gonçalves balançaram as redes e uma vantagem para o técnico Felipe Luiz é que ele conhece muito bem esses garotos. Treinou o time sub-17 do Flamengo, a equipe sub-20, então ele sabe o quanto esses meninos podem render. Tanto que chamou ali na hora certa, o Guilherme fez a diferença e no finalzinho também o Matheus Gonçalves balançou as redes nessa partida. O Felipe Luiz chega agora nesse Sport Center porque ele disse que nessa reta final não pode ter relaxamento, não. Vai continuar pegando no pé dos jogadores e vai dar ainda mais treinos. O Felipe Luiz, então, agora no Sport Center. Eu falei, transmito para os meus jogadores que eu não permito em nenhum momento que eles se relaxem. Não vou permitir. Isso é uma cultura de treino que eu tenho na minha mente, que eu aprendi do Simeone. Eu já falei para vocês que ele transformou minha vida e eu transmito isso. Eu não vou aceitar nunca que eles se relaxem. E eles não se relaxaram. Eu não precisei nem falar da minha parte, da parte que me compete. É bom para mim porque o time está criando. Isso quer dizer que o trabalho está sendo bem feito na parte ofensiva. E realmente às vezes a gente está errando, está pecando em fazer gols. Da minha parte, o que eu posso fazer? Dar treinos, finalização, comportamentos, conceitos e essa vivência perto do gol com os goleiros para eles se sentirem mais frios. Mas eu acredito que a melhor forma de esquecer desse assunto, de melhorar esse assunto, é não falar dele, né? Que não falar, só treinar. Não falar que a gente tem uma falta de gol. Tá aí, então, o técnico Felipe Luiz, muitos treinos, então, nessa reta final. O Flamengo não vai tirar o pé do acelerador. O próximo compromisso é contra o Fortaleza e com o retorno de Gabigol. Ficou afastado nos últimos 2 jogos, depois da final ali da Copa do Brasil, em que ele ficou ali bem chateado por ter sido substituído, demonstrou tudo isso no vestiário, mas o Gabigol volta. O Braz até falou sobre isso ontem ali na zona mista com os jornalistas, falou até que tinha esperança de alguns ajustes, de repente o Gabigol continuar, mas depois até do que aconteceu, o Gabigol vai seguir o caminho dele, mas está de volta. O Braz até que tomou essa decisão do Gabigol ficar fora desses 2 jogos, inclusive foi ele que comunicou o técnico Felipe Luiz. Mas então é isso, Gabigol volta e o Flamengo vai seguir ali, olhando para cima. Se der alguma brecha, quem sabe tenta beliscar esse título. Lembrando, chance remota, mas o Flamengo segue em quarto lugar na tabela de classificação e já então também classificado para a Libertadores do próximo ano. Bruno, Mari, volto com vocês. Mas agora, Flávio Prado e Fábio Piperno, vocês podem engolir porque o Felipe Luiz está uma monstruosidade, tá? Eu sempre falei que o trabalho do Tite era fajuto. Minha sabedoria foi confirmada com o trabalho xiii dele no Flamengo. E agora, esse que vos fala, que o Piperninho sabe, ele com os sobe-sons dele, ficava falando xiii. Quando eu falava, já no primeiro, no segundo, no terceiro jogo do Felipe Luiz, eu falava, já está mostrando trabalho, sim. Aí diziam, não, é muito cedo. Como cedo? Flamengo do Tite não fazia nada. Flamengo do Felipe Luiz, desde que ele chegou, ataca.
usa garotos. E hoje, de novo, se o Tite não usava garoto nenhum, hoje Matheus Gonçalves e Guilherme marcaram pro Flamengo. E não tem desculpinha em coletiva de imprensa, não. Como tinha antes, eu não tenho time, muitas lesões, muitos jogadores lesionados, altitude. Não! Tem quem tem, joga quem tem, e o Flamengo, nesse momento com Felipe Luiz, Fábio Piperno, eu te digo os números: 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 72,7% de aproveitamento. E o melhor, ousando, colocando os melhores para jogar, colocando a molecada para jogar. Ele firmou como titular mesmo o Everton Araújo. Ele firmou como titular o Léo Ortiz e já levou o Léo Ortiz de novo para a seleção brasileira. Ele firmou o moleque Wesley, que tá jogando um bolão. Ele fez o Matheus Gonçalves crescer de novo, porque o Tite quase queimou a carreira do moleque. Eu mesmo criticava e o Flávio Prado, aí eu tenho que ser justo. Falava, olha, esse garoto no Red Bull jogava bola. Tem que dar tempo pro moleque. Felipe Luiz fez ele crescer. O trabalho do Felipe Luiz, por enquanto, é foda. E aí, Fábio Piperno e Flávio Prado, Pilhadinho falou, desde o começo, tem que respeitar. Podem falar. E podem pedir desculpa a qualquer coisa. Tá bom, Pilhado, desculpa. Realmente você é muito sábio. Mas hoje conseguiu uma importante vitória contra o Cuiabá, 2-1, uma vitória de virada e que teve a assinatura das crias do Ninho. O garoto Guilherme, primeiro jogo dele no profissional, primeiro lance, ele faz o gol de empate, e depois o Matheus Gonçalves, que vem crescendo muito de produção com o Felipe Luiz, vai se firmando no time do Flamengo, fez a vitória, o gol da vitória, o gol da virada, 2-1 para o Flamengo, mais uma vitória do Flamengo com o comando do Felipe Luiz. Não foi uma boa atuação do Flamengo, não. O Flamengo jogou naquele modo missão cumprida, sabe qual é? Ganhamos a Libertadores, ganhamos a Copa do Brasil, vamos para a Libertadores no ano que vem, belezinha, em determinados momentos, uma marcha lenta, de repente o Cuiabá fez um gol, o Flamengo deu uma acordada, o Felipe Luiz mexeu bem no time, tirou o esquema com 3 zagueiros, colocou o Matheus Gonçalves, colocou o Guilherme, e eles foram protagonistas, o Felipe Luiz mostrando que a sua estrela brilha e que ele realmente é muito competente. Agora, temos que lembrar também o seguinte, né? O Flamengo tinha hoje 15 desfalques. 15 desfalques. Você quer que eu repita? O Flamengo tinha hoje 15 desfalques. Você viu o time que o Flamengo botou em campo? Com 15 desfalques? É impressionante. O elenco é indiscutivelmente o melhor da América. Qual time perde 15 jogadores e consegue botar uma equipe? Se olhar a escalação do Flamengo, você vai falar, bom time. Do jeito que o Flamengo colocou. O elenco do Flamengo, realmente, em termos de opções, de qualidade, é o melhor, né? Agora, o Felipe Luiz está descobrindo aí algumas coisas boas e interessantes, hein? Está dando espaço para alguns meninos, ele trabalhou no Sub-17, ele trabalhou no Sub-20, ele conhece a garotada, então, aos pouquinhos, ele está... a projeção do Flamengo agora é para 2025, mas o Felipe quer que o time termine da melhor maneira possível o Campeonato Brasileiro. Jogo que o Flamengo foi melhor o tempo inteiro, mas teve enorme dificuldade de marcar. Boa parte disso por causa de excelente atuação do goleiro Walter, que todos nós conhecemos, é um grande goleiro, fez pelo menos umas 4, talvez 5 defesas importantes, e o Flamengo ainda levou um gol em contra-ataque. Um gol em que o zagueiro mais veloz do mundo, segundo as suas próprias palavras, foi superado sem grandes dificuldades. E o Cuiabá fez 1-0. Num determinado momento do jogo que o Flamengo parecia até ter amornado o ritmo, né? Continuava achando que o gol ia sair a qualquer momento, e o gol que saiu foi do Cuiabá.
Para a sorte do Flamengo, logo depois, o Bruno Henrique, acossando o Empereur, conseguiu roubar uma bola, cruzou para trás. E o Guilherme, menino que o Felipe Luiz colocou no lugar do Alcaraz no segundo tempo, substituições foram feitas pouquinho antes do gol do Cuiabá. O Guilherme empatou a partida. Ainda assim, continuou um jogo morno. O Cuiabá chegou a fazer o segundo gol. Para a sorte do Flamengo, o jogador estava realmente adiantado, avançado, e o gol foi anulado. E no finalzinho, na Bacia das Almas, num lance muito parecido com o lance do Bruno Henrique pela direita, o Michael, pela esquerda, conseguiu aproveitar também, roubar uma bola dentro da área, cruzar, e olha só a estrela do Felipe Luiz. Quem entra e faz o gol? O Matheus Gonçalves. O outro que tinha entrado justamente quando o Felipe fez as duas primeiras substituições. Ele tirou o Alcaraz e ele tirou o Ayrton Lucas. E colocou o Matheus Gonçalves e o Guilherme. Quem foram os autores dos gols da vitória? Guilherme e Matheus Gonçalves. Impressionante. Felipe Luiz, além de se demonstrar cada vez mais um técnico inovador, um técnico cheio de ideias, ele hoje fez uma modificação que eu vou até conversar com vocês. Acho que não estava dando muito certo, não, mas mostrava uma tentativa diferente, né? Ele escalou juntos o Alexandro e o Ayrton Lucas, sendo que o Alexandro mais como um terceiro zagueiro e o Ayrton Lucas quase como um ponta. O Ayrton Lucas não foi bem, o Alexandro não foi também brilhante, foi discreto, e no segundo tempo ele corrigiu isso. Ele tirou o Ayrton Lucas e colocou o Matheus Gonçalves, trouxe o Michael para a esquerda, empurrou o Matheus Gonçalves na direita, e foi com essa formação e com o Guilherme no meio-campo que fez o que o Alcaraz não fez praticamente o jogo inteiro. O Guilherme pisou a área, o Guilherme foi para dentro da área, o Guilherme buscou o jogo mais ofensivo. Alcaraz hoje, para mim, foi decepcionante. Muito toque de bola, um passe bonito aqui, outro acolá, mas muito pouco para um jogador que custou a fortuna que ele custou. Ele é a maior negociação da história do Flamengo. Ele custou mais que o Pedro, ele custou mais que o Gabriel, ele custou mais que todo mundo. Então, espera-se, claro, ainda é cedo, mas espera-se mais futebol do que esse futebol que ele está mostrando, pelo menos até agora. No final das contas é que o Flamengo ganhou por 2-1, botou mais 3 pontos na tabela, não vai fazer muita diferença, mas é importante para se manter no G4, que aí já é uma coisa mais simbólica, né? Porque não interessa a posição que o Flamengo ficar, ele já está classificado para a fase de grupos, mas é sempre legal você ficar mais acima, porque entre uma posição e outra, a diferença é entre 1 milhão e 2 milhões, é muita grana. Então, o Flamengo, que gastou uma barbaridade esse ano, seria bom faturar o máximo possível, né? O Palmeiras, olha só, teve uma coisa, eu não diria que é um desempenho semelhante ao do Flamengo, porque o Palmeiras jogou muito mal. O Flamengo não jogou muito mal. O Flamengo pecou uma vez mais nas finalizações e esbarrou numa atuação. Então, nação, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Realmente as substituições que o Felipe Luiz fez deu certo, causou efeito, a garotada entrou, marcou e o Flamengo conseguiu virar, né? Foi um jogo aí bastante emocionante, no finalzinho ficou um pouco mais agitado com a correria da garotada e o Flamengo conseguiu reverter aí o placar. Então esse foi o vídeo, se você gostou, se inscreva, dê seu like, compartilha, comenta e ativa o sino da notificação porque é muito importante para o nosso crescimento. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.